Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos que prestigiam esse ato solene em homenagem aos trabalhadores de Cubatão. Essa solenidade é realizada nos termos do requerimento número 20/2026, de autoria do vereador Ronaldo Araújo Queiroz, o Ronaldo da comissão. Neste momento, faremos a composição da mesa de honra desta solenidade. Convido para assumir a presidência desta solenidade o excelentíssimo vereador Ronaldo da comissão. Convido o senhor Flávio Santana neste ato representando o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Convido o excelentíssimo prefeito municipal de Cubatão, César da Silva Nascimento. Convido o excelentíssimo senhor Adriano Campos Moreira Leonardi, orador oficial deste ato solene. Uma vez composta a mesa de honra, gostaria de destacar a presença das autoridades e das personalidades que registram sua presença. Pedimos que as palmas sejam dadas ao término da leitura de todos os nomes. Fabrício Lopes, secretário municipal de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo. Elmo Ferreira, secretário municipal de Manutenção e Serviços Públicos. Ricardo Pinto, representando a empresa Residual. Paulo Tito, ex-vereador desta casa. Henrique Marcelo Ferreira de Souza, vice-presidente da Associação Luso-Brasileira de Cubatão. Agradeço a presença de todas e todos. Uma salva de palmas às autoridades presentes. Celebramos no dia 1º de maio o Dia do Trabalhador, uma data que tem suas raízes nas lutas operárias do século XIX, especialmente na histórica greve de Haymarket, quando os trabalhadores foram às ruas reivindicar condições dignas e a redução da jornada de trabalho. Ao longo do tempo, esse movimento se transformou em um símbolo mundial de valorização do trabalho, da dignidade humana e da busca por justiça social. No Brasil, o 1º de maio se consolidou como um momento de reconhecimento da força que move o país, o trabalhador. É o esforço diário de milhões de pessoas que constrói nossas cidades, sustenta nossas famílias e impulsiona o desenvolvimento econômico e social. Mais do que uma data comemorativa, este dia nos convida à reflexão sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda persistem na garantia de direitos, oportunidades e valorização profissional. Em Cubatão, essa história ganha um significado ainda mais especial. Nossa cidade foi erguida pelo trabalho de homens e mulheres que, com dedicação e coragem, ajudaram a transformar o município em um dos principais polos industriais do Brasil. Hoje, ao homenagearmos cada trabalhador cubatense, reconhecemos que é por meio do trabalho que construímos não apenas o progresso, mas também a esperança de um futuro mais justo, humano e digno para todos. Sendo assim, convido o excelentíssimo vereador Ronaldo da comissão para realizar a abertura regimental e assumir os trabalhos de condução desta solenidade. Em nome de Deus, da lei, declaro aberto a presente solene
homenagem aos trabalhadores de Cubatão. Acompanharemos agora a execução do hino nacional e do hino de Cubatão. Mirandas margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior, essa imagem conseguimos conquistar com braço forte. Em seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e ornada, jovem salve, Brasil nos honra imenso raio vivo, de amor e de esperança permanece, sem teu famoso céu exaltado, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, reserva forte mar e do colosso, e o seu futuro estrela sagrada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, teus filhos desde sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente Deus se escreve ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras obras inflarão da terra, iluminando a sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, Deus resumos e dos campos tem mais flores. Nossos lábios tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e ornada, jovem salve, Brasil de amor eterno seja assim, uma luta sempre desesperado, e de governo não desta forma, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre a justiça prova forte, terá subido dando a faixa luta, e tem direito agora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desde sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Salve, salve,
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do vereador seu Alfonsinho, do vereador Xuxa, do vereador Tinho, do vereador Alessandro, do vereador Edson Mota, do vereador seu Jair do Bar, do vereador Marcinho, do Guilherme do Salão e do Guilherme Amaral. Gostaria de convidar o vereador licenciado, que já está aí, o Guilherme Amaral, e o ex-vereador Paulo Tito, para compor a bancada aqui do plenário. Solicito ao cerimonial, para em nome deste poder, proceder à saudação ao excelentíssimo Adriano Campos Moreira Leonardo, digníssimo orador oficial deste ato solene. Nesta noite, iremos prestar justa homenagem a um homem que construiu sua história através do trabalho, da disciplina e da dedicação. Um profissional que enxerga na solda não apenas uma profissão, mas uma verdadeira arte, que exige responsabilidade, precisão e compromisso. Estamos falando do senhor Adriano Campos Moreira Leonardi. Nascido em São Paulo, no bairro de Itaquera, Adriano tem 46 anos. É filho de Valdir Oreste Leonardi e Lindinalva Campos Moreira Leonardi. Irmão de Marcelo, Daniel e Esther. É casado com Isailda Oliveira Leonardi, com quem tem 2 filhos, Rafael e Lara. Mas foi em Cubatão que sua história de vida e de trabalho começou a ser escrita. Aos 5 anos de idade, veio morar no Vale do Quilombo, após seu avô paterno adquirir um sítio na região e trazer seu pai para cuidar da propriedade. Porém, seu avô veio a falecer 1 ano após sua chegada e sua família ficou responsável pela propriedade. Ainda muito novo, começou a ajudar a família na roça. Plantava mandioca, milho, feijão e banana. Produtos que eram vendidos no comércio local e na Vila dos Pescadores. Aos 13 anos, já demonstrava responsabilidade e espírito de luta ao vender mexericas na porta da Cozipa sozinho, utilizando sua bicicleta como ferramenta de trabalho. Adriano cursou o ensino fundamental na escola Afonso Schmidt, aqui em Cubatão, e concluiu os seus estudos em Santos. Durante a juventude, sonhava em ser torneiro mecânico, inspirado pelo avô, que era técnico em eletrônica e trabalhava na Embratel em Santos. Porém, com o falecimento do avô, acreditou que não teria mais a oportunidade de seguir esse caminho. Foi a convivência com o polo industrial de Cubatão e a admiração pela área industrial que despertaram em Adriano o interesse pela soldagem, ao ouvir que a profissão era valorizada e bem remunerada. Decidiu agarrar a oportunidade quando ela surgiu. Aos 21 anos,
ingressou na Brastubo, na área da antiga Cosipa, como auxiliar de solda. Em pouco tempo, graças à sua dedicação e comprometimento, foi promovido a soldador. Ali começava uma trajetória profissional marcada pelo esforço e pela busca constante pela perfeição na arte da solda. Ao longo de sua carreira, Adriano atuou em importantes empresas do nosso polo industrial, como a Ultracargo, a antiga Ultrafértil, a atual Vale, na refinaria, na Unipar, a antiga Carbocloro, na Linde, na VLI, na Petrocoque e também em obras da Tomé. Trabalhou inclusive fora do estado, mas retornou para Cubatão, cidade onde consolidou sua história profissional e pessoal. De 2000 até o final de 2022, dedicou sua vida à função de soldador. Em 2022, ingressou na empresa Monto LCD Blue Dawn, onde sua experiência e capacidade profissional foi reconhecida, sendo promovido a encarregado de solda. Após o encerramento das obras em 2024, passou a atuar na Monto Alemoa, onde exerce atualmente a função de encarregado de solda no polo industrial. Mas sua trajetória não foi feita apenas de conquistas. Mesmo já tendo ocupado a função de encarregado, precisou retornar ao cargo de soldador para depois ser novamente promovido, o que mostra a dificuldade de um profissional ter estabilidade nessa área. Nosso orador acredita que um dos maiores desafios dos trabalhadores da indústria atual é a falta de oportunidades para os mais jovens. Para ele, existem muitos profissionais capacitados, com cursos técnicos e vontade de crescer, mas que ainda enfrentam resistência para deixarem de ser apenas auxiliares e serem promovidos. Homem de família e de fé, Adriano conheceu sua esposa Isailda na época em que morava na Serra da Mantiqueira, quando congregava na Assembleia de Deus Ministério de Cubatão. Começaram a namorar no aniversário de Isailda, em setembro de 99, e em 2001 construíram juntos sua família, baseada no amor, respeito e companheirismo. Para Adriano, o Dia do Trabalhador representa um momento de reflexão sobre tudo que foi conquistado através do esforço e da dedicação. Em suas palavras, é um dia para entender a trajetória que nos trouxe até aqui e reconhecer a importância do trabalho em todas as áreas da nossa sociedade. Sua história representa a história de muitos trabalhadores cubatenses que ajudaram a construir a força industrial do nosso município. Homens e mulheres que acordam cedo todos os dias e com suas mãos e sua dedicação movem a economia, sustentam suas famílias e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Por sua dedicação à indústria, pelo orgulho que carrega de sua profissão e por representar com dignidade a força do trabalhador cubatense, Adriano Campos Moreira Leonardi é o orador oficial deste ato solene em homenagem aos trabalhadores do município de Cubatão. Senhoras e senhores, é uma honra de conceder a palavra ao orador oficial dessa solenidade, o excelentíssimo senhor Adriano Campos Moreira Leonardi. Boa noite a todos. Quero agradecer essa rica oportunidade que eu estou tendo sobre o vereador Ronaldo de estar representando toda essa cidade, todos os trabalhadores e trabalhadoras desse município, a qual eu tanto amo desde quando eu vim morar nessa cidade. Há 46 anos, vim de São Paulo para cá, junto com meu pai, meus 4 irmãos, minha mãe. Viemos morar no Vale do Quilombo. Acredito eu que muitos conhecem, ali próximo da Cosipa, onde nos dedicamos. Éramos criança, mas chegamos numa certeza que a gente ia conquistar tudo aquilo que nós temos hoje.
Um lugar que era difícil acesso, mas a força de vontade de vencer fez que nós chegamos até aqui hoje, representar a cada uma pessoa, cada um trabalhador. Aos 13 anos, 12 para 13 anos, me lembro como hoje, antiga Cozipa, vendendo ali mexerica, jaca, e eu via aquela indústria, aonde se movimentava uma rica oportunidade de trabalho. Eu via muitos trabalhadores, trabalhadoras, indo para aquela portaria, buscar ali o emprego para levar o pão de cada dia para a sua casa. E ali, eu olhando, e gostaria de ter aquela oportunidade, porque era muito imenso o tamanho daquela área. E por que não se dedicar a uma profissão que eu a amo até hoje? Soldador, a qual Deus tem me dado esta graça. Eu quero aqui ler. Hoje fazemos uma pausa necessária para celebrar não apenas o trabalho, mas as pessoas que o realizam. Muitas vezes, no corre-corre das metas e prazo, esquecem que cada conquista desta empresa tem o seu DNA. De cada um de vocês, cada talento, a dedicação e principalmente o tempo que vocês investem aqui são o nosso bem mais precioso. Companheiros e companheiras, hoje, dia de celebração, mas também de memória. O 1º de maio não nasceu de uma ferida qualquer. Ele nasceu da luta por jornada justa, segurança e respeito. Olhamos para trás com gratidão, os que abriram o caminho para frente, com a consciência de que o mundo do trabalho está mudando. E em tempos de novas tecnologias e relações laborais dinâmicos, e o que devemos permanecer imutáveis é o valor do trabalhador. Nenhum progresso e econômico faz sentido se não houver progresso na vida de quem produz a riqueza. Que hoje possamos renovar nosso compromisso com o trabalho digno e com valorização de cada profissão, do campo à cidade. Viva o trabalhador brasileiro. Trabalhar é transformar o mundo e a si mesmo. Hoje celebramos a força que move o país e a sua força. Seja você um profissional experiente ou alguém começando a trilhar sua jornada, saiba que o seu esforço tem um valor e a sua contribuição é essencial. Que este Dia do Trabalhador traga descanso merecido e a renovação de energia para nossas novas conquistas. Feliz Dia do Trabalhador. Hoje, sendo convidado por esta casa, pelo vereador Ronaldo, pelos demais, para mim é uma honra estar aqui, neste lugar, onde Deus preparou algo para nós. Agradecer a Ele pela sua existência, pelo seu ar. E que o trabalho que nós façamos, possamos fazer com dedicação. É como foi falado, há 26 anos atrás, estamos numa área onde nós vemos companheiros e companheiras entrar, jovens, entrar para a área industrial e correndo atrás de uma oportunidade. O desejo do meu coração, como eu sempre tenho falado para alguns com quem eu trabalho, é que eles saiam dali um profissional. Mas para isso acontecer, precisa a oportunidade surgir na vida deles. E isso a gente tem feito com todo o empenho e dedicação. Só que quando olhamos
para a área, quando olhamos para a liderança, a gente vê uma coisa aos olhos impossível. Mas eu e você que estamos ali, nós possamos fazer a diferença. Como o vereador Ronaldo, como um amigo pessoal, trabalhamos juntos, vivenciamos a cada luta de cada trabalhador, a dificuldade de um pai de família, uma mãe de família entrar na área industrial, a luta do Ronaldo, da comissão, vereador Ronaldo, é uma luta justa às nossas vidas. Eu louvo a Deus, antes dele ser vereador, ser meu amigo, foi um homem que trabalhou lado a lado e viu a necessidade, a força que cada um precisava. E hoje, se ele chegou na posição que ele chegou, foi por muito esforço e dedicação. Porque ninguém chega a lugar nenhum sem seu esforço merecido. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de ser um homem honrado, agradecido por cada um. Hoje, se eu estou aqui, é porque eu tenho uma família alicerçada, que me apoiou em todos os momentos difíceis. Meus companheiros de trabalho que veio aqui me prestigiar, estão aqui. André, amigo de infância do Vale do Quilombo, soldador também. Então, se hoje nós chegamos aonde chegamos, é porque teve alguém lutando por nós, acreditando em nós. E o meu desejo é que as empresas nos dê a oportunidade de apresentar os jovens, de poder pôr eles na mesma posição que hoje eu estou. Se hoje eu estou aonde eu estou, é porque eu tive a oportunidade. Então, desde já, nessa casa, eu quero agradecer a cada um e que nós possamos olhar com mais dedicação. Eu peço aos meus amigos, meu amigo vereador Ronaldo, aos demais, que nós possamos olhar pela juventude. A juventude precisa de uma oportunidade. Alguns dizem que essa geração é uma geração que não vai adiante, mas eles precisam de uma oportunidade. E essa oportunidade, quem pode acrescentar na vida deles é eu e você, lá dentro, fazendo a diferença. Quanto jovem hoje nos procura para chegar até um gerente, até um coordenador, para pedir a sua promoção. E quando pedimos, há uma barreira. Mas nós vamos bater na mesma tecla de sempre estar ali pedindo a oportunidade. Assim como eu tive essa oportunidade hoje, gostaria que muitos tivessem a oportunidade também. Então, desde já, a minha palavra, a minha fala é de agradecimento nessa noite ao vereador Ronaldo, prefeito César, aos demais da casa. Sou muito honrado. Minha família hoje está ali. Meus pais não puderam estar, mas Cubatão é a minha cidade, é aonde eu moro, aonde eu cresci, aonde eu vivenciei muitas coisas boas e muitas coisas ruins, muitas lutas no dia a dia, principalmente na área industrial. Quantas e quantas vezes saímos para procurar emprego e quando voltamos muitas das vezes tristes, porque não tivemos a oportunidade. Mas Cubatão é o berço da oportunidade, de fazer homens e mulheres capazes, profissionais, daquilo que merece. Louvo a Deus pela vida do meu filho hoje, um homem, um doutor que trabalha aqui dentro da nossa cidade, na área da saúde. Então, por que não dizer, Cubatão é do Senhor, do Jesus, é nosso. A oportunidade é essa, da gente estar unidos num pensamento, uma palavra. E desde já, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com cada um.
nesta noite. Convido os senhores vereadores e as demais autoridades dessa mesa para, juntamente com essa presidência, em nome do Poder Legislativo, prestarmos a justa homenagem ao excelentíssimo Adriano Campos Moreira Leonardo, orador oficial desse ato solene. É que eu não sei por nome, eu sei por bancada. É preciso ver quem é o da bancada de fora. Como é que o pai já fala com você? Convido o nosso cerimonial para proceder à saudação aos demais homenageados desta noite. Nossa primeira homenageada é a coordenadora da UBS da Vila Nova, a senhora Alessandra Pereira Velário, indicada pela bancada do Republicanos. Alessandra Pereira Velário tem 50 anos, nasceu em Cubatão, é filha de Leonelo Velário e Maria Eni Pereira Velário. É casada com Luiz Fernando Pires, mãe de Maria Eduarda e Murilo. Nossa homenageada é filha de mineiros que vieram para Cubatão em 1974. Alessandra formou-se em gestão pública e ciências da computação. Já trabalhou na Prefeitura Municipal de São Vicente, mas desde 2003 é servidora da Prefeitura Municipal de Cubatão, na Secretaria de Saúde. Primeiro trabalhou com pregão presencial e setor de compras, e em 2010 tornou-se coordenadora de Unidade Básica de Saúde da Vila Nova. Para Alessandra, a motivação de trabalhar na área da saúde é estabelecer uma relação de compromisso e responsabilidade com os usuários do SUS,
garantindo que a comunidade tenha acesso à saúde de qualidade e atendimento humanizado com todos os profissionais. Os maiores desafios para a homenageada em sua profissão é manter equilíbrio ao lidar com a gestão de pessoas, a mediação de conflitos e a resolução de demandas, além de garantir a continuidade do cuidado em uma rede de saúde. Acredita que, mesmo com as exigências do dia a dia da sua vida pessoal, coordenar uma unidade de saúde é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, pela infinidade de possibilidades de fazer o bem, de colocar em prática todos os ensinamentos angariados ao longo da vida. Para ela, trabalhar na saúde é ter a oportunidade diária de se melhorar como pessoa e profissional. Agradece a todos os profissionais que passaram pela unidade e fizeram um lindo trabalho e aqueles que hoje compõem a unidade da Vila Nova com todo o comprometimento com a população. Por todo o exposto, Alessandra Pereira Velário é homenageada neste ato solene. Convido o vereador Alessandro Donizete de Oliveira para proceder à entrega da homenagem. Convido a homenageada para fazer breve uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, ao vereador Ronaldo. Gostaria de cumprimentar aos demais vereadores, em especial ao vereador Alessandro, pela indicação do meu nome, pela homenagem de hoje, pelo Dia do Trabalhador. Eu agradeço, fiquei muito lisonjeada, fiquei muito feliz. Para mim é muito importante estar aqui hoje. Eu, como foi dito, eu sou de Cubatão, eu trabalho aqui há 23 anos e há 16 anos eu coordeno uma unidade de saúde. Há 11 anos eu estou na coordenação da UBS da Vila Nova, Juvencio Pereira, né, de Souza. E, para mim, para quem me conhece, sabe o quanto é importante o meu amor que eu tenho em coordenar a unidade de saúde. Eu participei da unidade desde a inauguração. Então, eu estou lá há muito tempo e eu acordo todos os dias, né, com o sentimento de que eu tenho que chegar nessa unidade e que eu preciso olhar a todos e ver da necessidade de todos estar ali, como se fosse um elo, sendo um elo entre o SUS e a população, para que todos tenham acesso. Então, eu acordo todos os dias e peço a Deus para que eu tenha sempre essa postura profissional, que eu tenha certeza do compromisso de ser esse elo e o compromisso diário de não deixar que as pessoas retornem para casa sem o atendimento que necessitam. Peço a Deus todos os dias que eu saiba ouvir e que eu não perca o olhar cuidadoso para a nossa população. E eu agradeço em especial todos os profissionais que passaram pela unidade, que fizeram um lindo trabalho, e eu gostaria de dividir esta homenagem com todos eles. E gostaria aqui também de compartilhar com vocês da importância que eu sinto em valorizar todos os profissionais de saúde. Eu já passei por 2 cirurgias no coração. Então, para mim, é um privilégio muito grande acordar todos os dias. E eu lembro que eu falei para os meus médicos, né, que todos os dias que eu pensasse neles, eu iria rezar por eles. Então, eu estou aqui nesse dia agradecendo por essa oportunidade,
dizendo que para mim é muito importante estar aqui na presença da minha família, da minha mãe, dos meus filhos, Murilo e Maria Eduarda. Eles que hoje são estudantes, mas que um dia eles seguirão e serão trabalhadores. A minha filha, em especial, ela está fazendo faculdade de medicina, ela está no 4º ano. Pode ser que o futuro a Deus pertence, mas que ela seja uma médica aqui da nossa cidade, que ela esteja aqui com a gente, contribuindo para cuidar da nossa população. E uma das coisas mais bonitas que eu ouvi da minha filha é que quando ela estava pensando na profissão que ela ia fazer, o que ela ia fazer, ela virou para mim e falou assim: mãe, eu estou pensando, está muito forte em mim, que eu gostaria de ser médica, né? Eu gostaria de atuar como médica. E o porquê? Porque ela gostaria de fazer pelos outros o que fizeram por ela, que é trazer quem ama de volta. Então, eu sou muito agradecida, eu agradeço por essa oportunidade, mais uma vez. Alessandro, muito obrigada por você confiar no meu trabalho todos os dias e dizer que realmente eu amo o que eu faço. Eu agradeço imensamente por toda essa homenagem. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui, porque, para mim, quando eu era pequena, eu vinha andar de bicicleta aqui, né, com os meus amigos. E a gente, quando é pequeno, a gente olha para a prefeitura, olha tudo isso daqui e fala: nossa, isso é muito grande, isso é grandioso demais. Mas hoje estar aqui, para mim, é rever, é voltar a todo esse passado. E eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus por essa oportunidade e a todos vocês. Nosso próximo homenageado é o coletor urbano, senhor José Márcio da Silva Santos, indicado pela bancada do União Brasil. José Márcio da Silva Santos tem 46 anos, nasceu em Brejo Grande, em Sergipe. É filho de José Francisco dos Santos e Maria Cícera da Silva Santos, casado com Kelly Cristina Tavares Nunes. Concluiu o ensino médio quando morava no Nordeste e trabalhava como diarista em fazendas. A convite do seu irmão, veio para Cubatão no final de 2008 e iniciou sua vida profissional na Terracom, onde era seu sonho trabalhar como gari, e atualmente é coletor urbano. O que o motivou a trabalhar nessa área foi a remuneração e poder observar a cidade e as pessoas, e assim conhecer mais a sociedade de Cubatão e adquirir aprendizado diariamente. Para José Márcio, os desafios encontrados no seu trabalho são diversos, pois trabalhar na rua tem vários riscos, inclusive de acidentes e possíveis contaminações por descarte incorreto de materiais contaminados, além de lidar com o desrespeito de algumas pessoas quando precisa abordá-las para tirar os carros da rua para que o caminhão coletor possa passar. A mensagem que o homenageado gostaria de deixar sobre o trabalho do coletor é a importância do seu serviço à cidade e por isso deveria ser mais respeitado. Ele agradece a Deus pelo serviço, pois adora trabalhar como gari e tem muito orgulho do seu trabalho. Por todo o exposto, José Márcio da Silva Santos é homenageado neste ato solene. Convido o vereador Edson Menezes Mota para proceder à entrega da homenagem.
Convidamos o homenageado para fazer o breve uso da palavra. Eu agradeço a Deus. Hoje estou aqui. O Edson Mota que me chamou aqui para... Eu estava até com vergonha de falar, né? Aí ele... E eu agradeço a Deus. Hoje estou aqui, né? Nunca entrei aqui. Estou muito feliz aqui. Valeu, Edson Motas. Tá bom? Tudo de bom, Edson Motas, para você. Tá bom? Obrigado, tá? Nossa próxima homenageada é a professora aposentada, senhora Jandira dos Santos Bezerra, indicada pela bancada do PSB. Convido o vereador Marcinho para fazer a apresentação da homenageada. Jandira dos Santos Bezerra, nascida em 13 de outubro de 1964, na cidade de Aracaju, Sergipe, reside em Cubatão desde o ano de 1966. Filha de Gerson Elias dos Santos e Maria Ferreira dos Santos, esposa do professor Antônio Bezerra e mãe de Mariana e Gustavo. Iniciou sua carreira profissional em 1985, na Escola Municipal do Primeiro Grau Dom Pedro I, localizada na Vila Natal, sob a direção da professora Francisca Tereza. Ingressou como professora do primeiro grau, equivalente hoje ao ensino fundamental 1, atuando por cerca de 10 anos como alfabetizadora e professora das séries iniciais. Após concluir sua primeira graduação, em 1990, passou também a lecionar História na mesma escola, exercendo a profissão que escolheu para sua vida com zelo, disciplina e profundo compromisso. Sempre teve como objetivo influenciar positivamente a vida dos seus alunos, defendendo uma educação integral e crítica, capaz de formar cidadãos reflexivos, conscientes e preparados para atuar em suas vidas, famílias e na sociedade. Como bem expressa a célebre frase de Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Durante a sua trajetória, conviveu com profissionais que marcaram sua formação, como as diretoras Márcia Dias, Cristina Beze, Maria Rosa de Aquino, Regina Selma Gaia, que contribuíram significativamente para a sua construção profissional, por meio da troca de experiências e do apoio constante. Todas as pessoas a quem trabalhou tiveram um papel importante na sua formação pessoal e profissional. E, embora não seja possível mencionar todos os nomes, leva consigo a contribuição de cada um que fez parte dessa caminhada. Nesse percurso, teve a oportunidade de ensinar muitos alunos que deixaram suas marcas especiais. A partir dos anos 2000, em reconhecimento ao seu trabalho em sala de aula, foi convidado a integrar a equipe escolar, passando a atuar como orientador educacional na Escola Ulisses Guimarães e, posteriormente, na Escola João Ramalho. Nessa função, manteve-se sempre próxima dos estudantes e de suas famílias, fortalecendo vínculos e contribuindo para o desenvolvimento educacional e humano de todos. Após sua passagem pela UME Dom Pedro I, permaneceu atuando na região da Vila Natal, até nos anos 2003 e 2004, na Escola Ulisses Guimarães,
tendo profunda gratidão pela comunidade da Vila Natal e Vila Esperança, onde construiu grande parte de sua trajetória. Esteve presente desde o início, acompanhando de perto o crescimento junto com a comunidade. Durante seus anos de atuação como professora e orientadora, teve a oportunidade de contribuir em diversas escolas da rede municipal, entre elas João Ramalho, Ulisses Guimarães, Padre José de Anchieta, Bernardo José Maria de Lorena, Luiz Peruzzi Neto, Rui Barbosa e Princesa Isabel. Sua história é marcada por amor e dedicação à profissão. A educação sempre foi o eixo central de sua vida. Foi em Cubatão que construiu sua trajetória pessoal e profissional. Cresceu, formou sua família, criou seus filhos e cultivou amizades que leva com carinho. Sua formação básica foi integralmente pela rede pública. Estudou no João Ramalho e deu continuidade aos seus estudos na Escola Afonso Schmidt, onde concluiu o curso de magistério. Foi ainda no ensino médio que escolheu sua profissão movida pelo desejo de cuidar das pessoas. Chegou a considerar áreas como enfermagem e serviço social, mas foi na educação que encontrou sua verdadeira vocação, ao qual se dedicou por 33 anos. Hoje, olha para sua trajetória com orgulho e gratidão. Leva consigo a emoção por tudo que construiu ao longo desses anos, e principalmente por ter tocado tantas vidas através da educação. E é por isso que nessa noite, nós gostaríamos de parabenizar o presidente que hoje preside essa sessão, que nos dá a oportunidade de nós homenagearmos as pessoas que nós amamos. Nós poderíamos homenagear diversas pessoas que passam nas nossas vidas, mas de uma forma especial, hoje nós estamos homenageando uma pessoa que trabalhou para formar cidadão de bem. Se nós pudéssemos homenagear todos os nossos professores, essa casa seria minúscula, porque cada um desses que aqui estão, nossos familiares, nossos entes, passaram por um professor. Mas hoje não é nada diferente como outros dias, porque passa dia, sai dia, entramos na sala de aula, saímos da sala de aula, mas hoje estamos aqui. Primeiramente, graças a Deus, e essas pessoas maravilhosas se dedicam para poder formar um cidadão de bem. Por isso, hoje eu tive a oportunidade de dizer parabéns, professora Jandira, e saiba que a cidade de Cubatão, de uma forma especial, o seu aluno, sempre aluno, Márcio, te homenageia junto com a bancada do PSB, vereador Guilherme de Salão. Muito obrigado. Convido os vereadores Márcio Silva Nascimento, Marcinho, Guilherme Santos Malaquias, o Guilherme do Salão, para proceder à entrega da homenagem. Convidamos a homenageada para fazer o breve uso da palavra. Acho que está bom. Eu, primeiramente, queria agradecer ao vereador Márcio, queria agradecer primeiro a toda a bancada, claro, estou muito, muito emocionada. E agradecer a todos vocês, né? Porque é um reconhecimento e ouvir a nossa história, né? E lembrar de tantas coisas, né, Márcio? É muito gratificante. Então, eu trabalhei por 33 anos como professora na rede municipal, primeiro como professora, depois como orientadora educacional, né? Aí quero agradecer a minha família que está toda ali, minha mãe, meu marido, as minhas irmãs, os meus filhos, o meu genro,
porque eles que são a base, que me deram oportunidade para eu conseguir, né, me manter nessa trajetória, porque não é fácil, né? Eu ouvi depoimentos muito especiais aqui de todos, né, de todos os trabalhadores, e sem dúvida nenhuma a professor é um trabalho, né? E foi o trabalho que eu escolhi para minha vida. Foi o trabalho que eu escolhi para minha vida, foi a profissão que eu escolhi, foi onde eu me identifiquei, foi aqui a Prefeitura de Cubatão que me deu condições de ter uma profissão e de criar os meus filhos, de ter uma família digna. Então, eu sou muito grata por tudo, né? Ter um aluno como o Márcio é indispensável, né? Que desde pequeno a gente já vê como que a criança vai se desenvolvendo e como que são as características da criança. E assim, a gente já sabia desde o início, né, Márcio, que tudo ia dar certo, né? Mas eu estou muito emocionada, pensei para falar um monte de coisas aqui, mas eu estou muito emocionada e eu só queria agradecer de coração a vocês, tá? Por todos, por vocês estarem aqui. Eu sei que tem aluno, porque eu encontro todo dia professora, né? Então, eu sei que tem muitos alunos meus e eu queria agradecer a Deus por tudo, por todas as oportunidades que eu tive na minha vida, por todas. Sou muito grata. É só gratidão mesmo. E até agradecer a minha amiga a minha amiga Nicole, que está ali também, que veio me prestigiar, porque depois dessa trajetória eu resolvi voltar a estudar. Estou fazendo 4º ano de psicologia e eu convidei a Nicole para estar aqui comigo. Muito obrigada, gente. Nosso último homenageado é o servidor público, o senhor Edilton Barbosa Santos, indicado pela bancada do PSDB. Edilton Barbosa Santos tem 60 anos, nasceu em Santos. É casado com Maria Valmirene Santana Santos e suas filhas são Ana Paula e Ana Carolina. Edilton tem 6 netos: Maria Paula, Arthur Caleb, Valentina, Melissa, Cleiton e Isabela. O homenageado está cursando gestão pública e é funcionário público municipal. Iniciou sua trajetória profissional como patrulheiro na Carbocloro, depois trabalhou em outra área na Carbocloro, trabalhou na Cosipa, na Enesa, na Inhabras, como encarregado eletricista e montador. Também foi encanador industrial na área da Petrobras, trabalhou no aterro sanitário municipal, foi chefe de serviço de limpeza urbana, chefe de serviço de conservação e, atualmente, é chefe da divisão de limpeza urbana e manutenção de jardins. A motivação do homenageado para escolher ser funcionário público foi o salário atrativo da época e a possibilidade de poder ter um serviço com estabilidade. Edilton acredita que não tem muitos desafios no seu trabalho devido a toda a experiência acumulada ao longo dos anos, realizando o mesmo serviço, que o fizeram gravar tudo o que era necessário para desempenhar bem suas funções, bem como o apoio de sua equipe na administração e na fiscalização. Por todo exposto, Edilton Barbosa Santos é homenageado neste ato solene.
Convido os vereadores Daniel Barbosa de Assis Silva, o Xuxa, o vereador seu Jair Ferreira Lucas, o Jair do Bar, e proceder à entrega da homenagem. É só o gato. É, pô. O prefeito. Eu também não sei. Ajuda aí. Parece. Foi? Convidamos o homenageado para fazer o breve uso da palavra. Parou o carro. Quero, assim, dar boa noite a todos, à mesa diretora, ao vereador Ronaldo, ao prefeito César Nascimento, agradecer ao Jair do Bar, ao Xuxa, por essa homenagem. Eu, como servidor público do município, ao iniciar esse trabalho, enfrentamos no início muitos problemas, muitos desafios, né, pelo tempo que eu venho trabalhando na prefeitura. E hoje eu posso dizer que, pelo tempo, a experiência que eu peguei, agradeço a toda a minha equipe da limpeza urbana, tanto a fiscalização, como as chefias, pessoal da Terracom, os garis, os coletores, os motoristas, os ajudantes. É uma equipe formada para nós podermos levar uma cidade do jeito que nós levamos. Então, para você comandar uma cidade, não é fácil. Chefiar uma cidade não é fácil. E principalmente com o número de funcionários que nós temos hoje, tanto prefeitura como das firmas contratadas. Hoje a limpeza urbana, junto com a SESEP, ela comanda a zeladoria, que é a Inovare, e a Molis junto, e a Terracom. Imagina a responsabilidade que nós, funcionários da prefeitura, chefes e secretaria, temos que ter perante a nossa cidade. Nós procuramos atender todos os munícipes, fazer o máximo de nós para podermos atender as demandas, que são muitas. Os vereadores sabem disso, né? E as cobranças que nós recebemos. Mas nós fazemos tudo para poder atender. E a prefeitura, ela trabalha num sistema que procura atender todos. Nós temos vários setores que nos apoiam. Nós temos a saúde, nós temos a CMT, né? Nós temos a parte toda da fiscalização que fiscaliza o nosso município. E hoje o maior desafio, tá, que nós estamos enfrentando, a nossa cidade de Cubatão está enfrentando, é junto à Sabesp. Vou falar isso porque eu venho trabalhando com a Sabesp há muitos anos, desde o tempo da Saenge. E elas deixaram na nossa cidade muita demanda, e hoje a parte da drenagem sente. E com essa mudança não está diferente, está cada vez pior. Então, encarecidamente, eu até peço para os vereadores atuarem nessa linha, para nós podermos apertar essa firma para deixar a nossa cidade melhor. Porque hoje as demandas estão muito grandes e os problemas cada vez aumentando. Também uma coisa que eu queria deixar claro, que essa homenagem, eu agradeço muito ao vereador Jair, e também agradeço pelo tempo que eu tenho na prefeitura, pelos anos que eu passei na prefeitura, porque eu já venho de uma bagagem antiga, tanto que eu peguei como patrulheiro, que eu agradeço no tempo do Mário dos Santos. Ali eu era para passar um mês na Carbo Cloro. Quando entrei na Carbo Cloro, eu trabalhava no departamento de engenharia, como patrulheiro. De ficar um mês, eu fiquei 5 anos.
Ali eu aprendi sobre plantas, acompanhei toda a expansão da carbocloro, a Natron na época, operei máquinas xerográficas, ali eu fiz a datilografia, aprendi telex, e eu lembro, até hoje, que até guardo, que quando eu estava juntando dinheiro, o patrulheiro ganhava pouco na época, né? Para comprar a minha primeira bicicleta. Como lá era um departamento de engenharia, eu trabalhava com 20 engenheiros nesse departamento. Então, no final do ano, eles fizeram uma vaquinha, fizeram uma festa, me convidaram e cobriram minha cabeça. E quando descobriram, estava a bicicleta. Ó. Aquilo foi uma emoção muito grande para mim. Então, isso eu lembro, isso eu guardo desde o início da minha carreira. Saindo de lá, trabalhei lá na própria Carbocloro, mas na Kleber, onde eu aprendi, desempenhei bons trabalhos. De lá eu fui para a Cosipa, como foi falado. Trabalhei na parte de terraplanagem. Ali eu aprendi a operar máquina. Hoje posso dizer que sou operador de máquina, né? Patrol, retro, qualquer tipo de equipamento. Fiquei um bom tempo. Foi quando eu vim para a prefeitura. Na prefeitura, tudo que eu aprendi, eu comecei do zero. Eu comecei na carpção, eu fui gari, varri a rua, que antigamente não tinha terracom, trabalhei na coleta de lixo, e aí eu fui para o aterro sanitário municipal. Não sei se alguém lembra do aterro, mas foi o segundo aterro melhor do país. Tanto que, naquela época, fui entrevistado pela faculdade, na época, e fui filmado lá em Brasília, na época. Como eu fui uma pessoa muito dinâmica, trabalhava eu e o operador, já tinha a prática de operar máquina, eu comecei a trabalhar. Né, empurrava lixo e tal, aí eu fui pegando, né, as manhas, os macetes, como se diz. E aí eu consegui. Montei o aterro, fiz o sistema de drenagem, instalamos o primeiro incinerador municipal na cidade. Né, nós queimávamos do lixo, 250 quilos de lixo, tanto de Cubatão e também de Bertioga no convênio. Então, nós ficamos praticamente uns 7 anos, se não me engano. Teve uma época que chegou, né, as mudanças foram mudando, porque, na realidade, o aterro ainda aguentava mais ou menos vamos colocar uns 20 anos, pelos taludes que eu tinha implantado. Implantei a nova área de expansão, já estava tudo pronto. Foi quando veio a surpresa que iam fechar o aterro sanitário. E com o fechamento do aterro sanitário, teve umas mudanças. Né? Teve a terceirização e hoje nós temos a firma terceirizada que trabalha conosco. Inclusive, na época, eu ainda acompanhei a expansão, né? A implantação do aterro terrestre na época. Saindo de lá, eu vim para o Batão, né? para o centro. Aí eu fiquei um ano na limpeza urbana. Aí eu vi como chefe de serviço. E na época, o meu professor, Antônio Santana, ele era meu chefe. O interessante é que quando eu vim para cá, ele falou: Edilton, agora você vai ser meu chefe, eu estou indo para o aterro sanitário. E eu falei para ele o seguinte, falei: não, você não vai para o aterro sanitário, você vai ficar comigo. Não, ele disse: não posso, porque eu não posso ficar aqui, porque você é meu chefe. Eu falei: não. Aí eu fechei um acordo com ele na época. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar comigo, você vai me ensinar tudo sobre drenagem do município. E aí, você aposenta. Esse foi o acordo que eu fiz com ele. Na época, ele ficou comigo na sala, eu fui motorista dele, certo? E aprendi. Ele me ensinou tudo de drenagem no município. Tanto que a última aula que eu tive um problema aqui na Petrobras, ali na descida da Petrobras, e eu não sabia resolver o problema. Ficou praticamente umas 2 semanas aquele problema cheio na cidade. Foi quando eu cheguei e falei: não, vou atrás do homem, né? Cheguei lá no Bar do Lúcio, ali na de São Francisco, e ele já estava aposentado, já estava meio adoentado. Eu falei: ô Santana, preciso da sua ajuda. Fala, Edilton.
eu preciso que você me ajude sobre esse problema. Ele falou, essa é a sua última aula. Eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou um papel de cigarro, aquele, e fez o desenho. Você vai aqui, bate a campainha na Petrobras, entra lá dentro, tem um PV, bate a mangueira que você vai receber. Vai resolver. E eu segui a orientação. No outro dia, chego, estava tudo vazio. Depois desse ocorrido, demorou mais ou menos umas 2 semanas, ele veio a falecer. Fiquei esse tempo lá, demorou 1 ano, aí a administração resolveu me trocar de setor, de divisão. Aí eu vim para a SESEP, que antigamente era a divisão de conservação. Ali eu fui, como o pessoal não me conhecia, né? Praticamente eu não trabalhava aqui, comecei a montar umas equipes, e hoje a maioria do pessoal que trabalha lá me conhece, porque era para ficar apenas uns meses, acabei ficando 8 anos nessa administração. Mudei, fiz algumas inovações, mudei as equipes, montamos. Então, aí eu já mudei o meu ramo. Eu fui trabalhar em próprios municipais, que era mais parte de colégio, reforma, essas coisas. Passando esses 8 anos, retornei para a limpeza urbana e hoje estou na limpeza urbana até hoje. Pude implantar o que eu aprendi, toda essa bagagem que eu tenho no passado, certo? Tanto sistema de drenagem, coleta de lixo, tudo isso eu procuro implantar, mas o mais importante, você tem que ter em mente, qualquer chefia tem que ter em mente, não é ser rígido com os funcionários. Vocês têm que trabalhar unido com o funcionário. É uma equipe que você tem que ter. Se você não tem uma equipe para trabalhar, se você tiver picuinha, se você tiver qualquer problema com a sua equipe, o serviço não anda. Então você tem que ser uma chefia que saiba trabalhar com seus funcionários. É como se fosse você. Você anda na rua, eu nunca fui aquela pessoa de estar perseguindo, nunca mandei ninguém embora. Você me encontra na rua, eu converso com um gari, bato um papo com qualquer um. Você pode perguntar aí na rua. Certo? Simples e continuo na mesma simplicidade. Certo? Rígido na hora que há necessidade. Mas eu tenho uma equipe, no geral, isso eu falo, tanto Terracom quanto zeladoria, e o pessoal mesmo, da própria prefeitura. É como se fosse uma família para mim. Então, hoje nós somos, a prefeitura anda do jeito que está, apesar das nossas dificuldades, ela anda do jeito que está, pela união de todos os funcionários, quando quer que a cidade ande. Também agradeço aí a todos os vereadores, o prefeito César, que me deu essa oportunidade de continuar, né, a confiança, né, de continuar nesse trabalho. É só isso. E o que precisar da limpeza urbana, estaremos lá à disposição. Tanto a limpeza urbana, como o nosso secretário Elmo também está lá à disposição para nos ajudar. Tá bom? Obrigado. Concedo a palavra ao senhor secretário Fabrício Lopes, secretário do município de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo. Primeiramente, boa noite a todas e todas. Parabéns aos nossos homenageados. Acho que o Edilton nos abrilhantou nessa noite aqui com uma demonstração de decência, de espírito público. Agradeço o vereador Ronaldo, presidente dessa sessão solene, pelo convite para fazer uso da palavra. Vereador Ronaldo, que tem sido um defensor incansável dos trabalhadores aqui da cidade de Cubatão, e nós, na Secretaria de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo,
temos tentado atingir as metas, né, estipuladas aí pelo nosso prefeito César Nascimento, que essa noite nos presenteia com vossa presença. E agradeço a oportunidade do vereador para trazer, vereador, em especial, um número da semana passada. E tem muito a dizer sobre o teu trabalho e o trabalho dessa casa aqui, a quem parabenizo os demais vereadores, que no ano passado aprovaram a lei de número 4.384/2025, que estabeleceu a Semana do Mutirão do Emprego a ser realizado anualmente nas imediações do 1º de maio. Vereador, como zela pela transparência na administração pública, aproveito essa oportunidade para trazer o número dos 2.441 trabalhadores que puderam acessar as vagas de emprego que foram ofertadas durante o mutirão do emprego realizado na semana passada. Esses 2.441 trabalhadores, eles tentaram buscar oportunidades de 520 vagas que o nosso departamento de empregabilidade, conduzido de forma muito coerente pelo Marco França, que é o nosso diretor, pelo Rogério Vieira, que é o nosso chefe de departamento, em nome de quem eu homenageio todos os servidores da Secretaria de Indústria pelo grandioso trabalho que executam frente ao posto de atendimento ao trabalhador, e eles puderam, né, fazer ali a sua opção e disputaram 520 vagas de emprego. Só nesse ano a gente teve a possibilidade de ofertar aos nossos trabalhadores da cidade de Cubatão 2.295 oportunidades de emprego no polo industrial e no setor de comércios e serviços, né? Gerando 14 mil atendimentos na nossa unidade do posto de atendimento ao trabalhador. Mas aproveito também essa oportunidade para falar de uma outra pauta que é muito cara a esta casa e ao executivo da cidade. Porque os trabalhadores são aqueles que estão nas nossas indústrias, mas são também aqueles que estão nos nossos comércios. E muitos deles são o próprio patrão e são o próprio funcionário. Falo isso para falar dos 9.371 microempreendedores individuais que todos os dias batalham para fazer valer a sua vontade de empreender na nossa cidade. Eles se somam aos outros 4.745 CNPJs existentes nos nossos municípios, que fazem que, num total de 14 mil empresas, empresários, microempreendedores individuais, ajudem a fortalecer a nossa economia municipal, calcada sobretudo no setor industrial, mas que tem uma força muito grande daqueles trabalhadores que, como nós costumamos dizer, colocam o umbigo no balcão diariamente, famílias gerando emprego para outras famílias, e o prefeito tem nos cobrado muito atenção, sobretudo, à classe trabalhadora da nossa cidade, para que os empregos majoritariamente sejam para o povo da nossa cidade, e atenção especial aos nossos empreendedores, porque é a partir do empreendedorismo que nós vamos conseguir efetivamente mudar e melhorar a matriz econômica da nossa cidade, que a gente possa ser essa cidade do futuro que a gente deseja. Aproveito a oportunidade de poder trazer aqui, nesse momento, um pequeno relato do trabalho que nós temos realizado. E agradecer, vereador Afonsinho, Xuxa, Tinho, Alessandro, Edson Mota, Marcinho e Jair, e você também, pelo apoio que sempre tem dado à nossa secretaria e ao serviço público municipal. Contem conosco, a Secretaria de Indústria está sempre de portas abertas. Parabéns, Adriano, pelo seu relato. Não é à toa que você veio dar o seu depoimento aqui nessa noite. E eu vou usar a tua profissão, que é de soldador. Nós precisamos soldar sonhos, sentimentos, para deixar essa estrutura de Cubatão cada vez mais forte, para que os sonhos dos nossos jovens, assim como os jovens nós fomos um dia, possam se concretizar a partir do mercado de trabalho. Porque a melhor inclusão social que a sociedade pode ter é a partir da inclusão no mercado de trabalho. Um beijo no coração de todos e obrigado.
Concedo a palavra ao senhor Flávio Santana, representando o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Boa noite, senhoras e senhores. Agradecer aqui ao presidente dessa sessão, o vereador Ronaldo. Agradecer aqui a presença do prefeito César. Agradecer aqui a presença do belo orador aqui, o Adriano Leonardi. Agradecer aqui ela saiu da mesa, Maria Júlia. Estava aqui agora, saiu. Vereador Afonsinho, vereador Xuxa, vereador Tinho, vereador doutor Alessandro, vereador Edson Mota, vereador Marcinho, vereador Guilherme do Salão, vereador Jair do Bar, vereador Paulo Tito. Agradecer aqui a presença do secretário Fabrício Lopes. E, principalmente, a Alessandra, principalmente a professora Jandira, principalmente ao nosso sergipano, Zé Márcio, e principalmente ao Edildo. O deputado Paulo Alexandre não pôde comparecer aqui, mas fez questão que pudesse estar representando para falar desse dia tão importante que é o Dia do Trabalhador, né? Tudo acontece porque o trabalhador existe, né? Eu acho que Cubatão é um grande exemplo para o país de tudo aquilo que proporcionou e ainda continua proporcionando no setor industrial, no setor agora que a gente pode falar do quanto teve a recuperação e hoje Cubatão de maneira pujante cresce para o país a importância no nosso cenário. As outras cidades na nossa região cresceram, mas também se cresceram muito mais porque Cubatão permitiu, porque muitos trabalhadores vieram para cá e deram essa condição. Então a gente sabe dessa importância. Eu acho que isso que a gente tem que levar. Com relação às oportunidades dos jovens, como o próprio orador Adriano comentou, é verdade. Mas nós temos que perseverar e mostrar que o jovem tem capacidade, tem condição, tem qualidade para a gente poder fazer cada vez mais um país melhor. Obrigado a todos, boa noite. Convido o excelentíssimo prefeito municipal de Cubatão, César da Silva Nascimento, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o vereador Afonsinho, o vereador Xuxa, o vereador Tinho, o vereador Alessandro, o vereador Edson, o vereador Marcinho, o vereador Guilherme do Salão, o vereador Jair, nosso ex-vereador, nosso grande amigo Paulo Tito. Cumprimentar aqui o presidente, cumprimentar aqui o Flávio Santana, aqui representando o deputado federal, nosso orador oficial, Adriano Moreira, no qual cumprimento todos aqui os homenageados, justa homenagem. E em nome do Fabrício Lopes, eu cumprimento todos os secretários presentes. É um dia muito especial, uma noite muito especial. Queria parabenizar, Ronaldo, porque é uma homenagem justa àqueles que muitas vezes passam invisível. E eu falo isso porque sou filho de Cubatão, nasci aqui. Meu pai era ajudante no DR, minha mãe faxineira na prefeitura, depois passou a ser inspetora de aluno no Lorena. Estou aqui vendo aqui nosso grande professor Bezerra, meu vizinho, grande pessoa. E a gente fica vendo a história, e a história ela tem muito disso. A história homenageia sempre o gerente, sempre o engenheiro, sempre a alta cúpula. E nunca o chão de fábrica. E hoje o que você está fazendo, Ronaldo, é para entrar para a história. Mostrando que é importante toda a gama. Nós não construímos nada sozinho. Porque muitas vezes o líder ele mostra o ponto que nós temos que chegar. Quem pavimenta todo o caminho são o chão de fábrica. São os nossos operários. E quantos deles não passaram invisíveis na história? Nós olhamos as grandes construções, são os grandes engenheiros. Mas o Chico, o Francisco, que alicerçou essa cidade que nós temos hoje, essas usinas que nós temos hoje, quanto suor, quanto sangue foram usados para alicerçar tudo isso. Como o Flávio colocou aqui, Cubatão já chegou a ser 3% do PIB nacional. Já passou 3% da riqueza do nosso país por essa cidade. Mas, infelizmente, nós ficamos só com o ônus de toda essa história.
o bônus foi embora. E, infelizmente, toda essa história aqui, infelizmente, quem pode contar é cada um de nós. Só eu posso contar a história do meu pai. Eu sou o legado dele. Infelizmente, Deus não permitiu que ele estivesse aqui, nem ele, nem minha mãe, para mostrar que todo o suor, que todo o sangue que ele deu para construir a Anchieta, rendeu frutos. Como a professora aqui colocou, nossos pais são árvores, nós somos os frutos que eles deram. E aqui, essa homenagem, ela mostra isso, que toda profissão é importante. Como Edilton colocou, a equipe trabalhando, sem a equipe nada sai. A construção da cidade passa pela mão de cada cidadão. Nós escolhemos a cidade que quer ter. E não é da noite para o dia, nem no estalar de mágica, como colocou aqui o Adriano. Uma obra, ela não se dá do final, ela vai no começo. Tem começo, meio e fim. A construção de uma cidade também. Tudo bem que aqui foi uma cidade que foi construída não para ser uma cidade, mas para ser um alojamento no passado. Cubatão foi tratado há muitos anos como área de serviço. E hoje não. Hoje nós temos a oportunidade de fato, junto com o povo cubatense, de construir uma cidade de verdade, uma cidade digna. Durante muito tempo, Cubatão foi locomotiva da Baixada Santista. Só a antiga Cozipa, na década de 80, 90, dava 40 mil empregos, numa cidade que tinha 60 mil habitantes. Então isso mostra a importância da cidade no cenário nacional, mas mostra também de quantos nós lembramos da antiga Cozipa, que já teve 40 mil trabalhadores. São poucos que nós lembramos. Então essa homenagem, Reinaldo, eu te parabenizo de coração, porque mostra que você, como cidadão, como vereador, como trabalhador da área industrial, que eu também fui um dia, e aproveito aqui para agradecer duas figuras importantes que passaram na minha vida, que foi o Chico Pé de Mola, que me ensinou. Eu era eletricista, e aí eu falo que aqui, como é difícil a inserção do jovem no mercado de trabalho, eu formado em técnica em elétrica, mas meu primeiro emprego foi ajudante de mecânico, porque ninguém me dava a oportunidade, porque eu não tinha experiência. E aí, por que eu agradeço o Chico Pé de Mola e um outro cidadão chamado Ceará, que era lá da Vila dos Pescadores? Porque na hora do almoço, eles deixavam de almoçar para me ensinar o ofício de mecânico montador. E aí você vê que muitas vezes não é o engenheiro, não é o gerente, é o colega do lado, que é parceiro, que é amigo, que tem solidariedade. E essa solidariedade é que eu vejo aqui hoje, Ronaldo, presente nesse plenário, onde a gente faz justa homenagem a esses trabalhadores que são tão importantes. Não existe profissão que não seja importante. Todas elas são importantes e dignas. E essa homenagem mostra isso, como você dá dignidade a cada pessoa na nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns. Parabéns a todos os homenageados. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos e que tenhamos aí, cada dia, uma cidade melhor e mais próspera. Obrigado. Essa presidência, em nome dos vereadores que integram esse poder, agradece ao orador oficial Adriano Campos Moreira Leonardo pelo brilhantismo dado à solenidade. Agradece também a presença dos senhores vereadores, das autoridades e dos homenageados, seus familiares e a presença da comunidade em geral. Agradece ainda a todos os servidores envolvidos nessa solenidade, demais prestadores de serviço que atuam para a realização desse ato solene. Com isso, convido aos homenageados, os vereadores presentes e os membros da mesa de honra para posicionarem para o registro oficial da solenidade.
Ronaldo falou que essa homenagem vai ser errada. E amanhã ele quer 4 vagas lá. Oi, Dilton. Deus se mata com ciúme. Tá com ciúme, Deus se mata. Próximo é você, né? É, ano que vem. Tô lascado. Dilton, tá meio lixeira, né? Vamos agradecer o pessoal. Pode quebrar o protocolo. Pessoal, antes de encerrar o ato solene aqui, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui, pessoas que fazem parte da comunidade, familiares dos homenageados, familiares dos vereadores aqui presentes. E quero falar para vocês, nossa cidade tem um potencial. Quem faz essa cidade, essa engrenagem dessa cidade girar, é o faxineiro, aquelas mulheres que trabalham para fazer a limpeza dessa casa, a limpeza urbana, né? O senhor Elmo, que estava aí, que eu sei do esforço dele, do comprometimento para fazer com que essa cidade possa girar. Então, gente, todos vocês, a gente sabe que cada um de vocês que estão aqui são trabalhadores e que Deus abençoe cada um de vocês. Então, declaro encerrada o presente ato solene. Vão para casa, vão com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.